atividade principal justamente é casar principalmente mulheres, porque o que acontece, o que eu entendo mais é do comportamento do homem. Então eu explico para a mulher o que o homem espera que ela saiba para que se relacione. E coisa de 1% assim atendo homens. Então principalmente são mulheres. Por quê? Eu comecei em 89, estava comentando aqui com vocês, lançando junto com o Celso Russomano, tipo o primeiro Tinder do planeta. A gente lançou Encontro de Casais por Computador. E foi ali que eu comecei a ver que tinha essa grande divergência de comunicação entre homens e mulheres. Mas peraí que isso aí eu não lembrava não, essa informação aí. Isso é verdade. Por que era com o Celso Russomano? O Celso Russomano, ele trabalhava, ele já era da Gazeta, tinha um programa de televisão lá, e eu vim da ciência da computação, olha como caiu no colo, né? E eu abri uma empresa, chamei ele para ser sócio, porque precisava de um sócio administrativo. Ele falou, pô, então eu tenho uma ideia. Primeira coisa pra gente fazer, eu quero fazer um encontro de casais por computador. Eu falei, puta, vamos fazer, beleza. Então a gente entrou com todo o know-how, ele entrou com a ideia e eu operacionalizei. Na hora que eu fui operacionalizar, que eu comecei a ver que justamente havia essa divergência de comunicação. O que é o grande, digamos assim, o grande plus, assim, por que, digamos, acho que eu sou diferente? Eu consegui arrumar a bagunça. Nós somos a primeira geração do sexo antes do casamento. Então, nossos pais, nossas mães, casaram virgens. Nós somos a primeira geração que ser virgem não é mais um requisito. Aliás, até um problema, né? Se você é mulher, nenhum homem mais quer casar com uma virgem, praticamente. Um homem que não é de certos dogmas, digamos assim. Então, nós somos a primeira geração que deu essa bagunça. Então, teve esse ajuste. E eu tenho filho de 20 anos e agora até te falo, parece que a geração agora já deu uma sentada. Então, eu percebi que tinha esse problema de protocolo. Então, os homens tinham dificuldade de se relacionar com as mulheres, de confiar nas mulheres, porque agora elas não eram mais virgens, e a gente veio educado para escolher uma virgem. Então, e as mulheres não sabiam também como lidar com os homens, que era quando que eu posso transar, quando que eu não posso transar. E eu consegui montar esse protocolo. Isso já em 2000, quando eu lancei o primeiro livro, que chama Sedução, uma Estrada de Mão Dupla. Eu tenho 4 livros publicados, todos para a editora Novo Século. Teve até uma história interessante que eu ia fazer por outra editora aqui da Europa, que me procurou, mas no fim fui censurado. Por isso que eu falo, as mulheres têm que tomar cuidado, controlam o que vocês podem ver, controlam o que vocês podem saber. Então, sempre há um policiamento, e aí acabou voltando para o Novo Século, e é um livro que agora o último chama Fórmula do Amor, que eu lancei faz 2 anos atrás. Então, eu percebi o que tinha de errado, e eu fui montando esse protocolo e fui adaptando. Só que vocês terem uma ideia, desde que eu comecei a atender mesmo, foi em 90, então faz 28 anos aí já que eu atendo todos os dias, 10 horas por dia. Então, assim, são milhares e milhares de casamentos que eu já fiz aí, tem famílias aí. Já eu estou casando filha de mulher que eu casei. Só para você ter uma ideia. Já faz 28 anos que eu tô... Já deve ter neto já. Não, que eu já casei mãe e filha, já casei mãe e filhas, já. Agora, já vai começar a aparecer lá, filha de mulher que falou, você casou minha mãe. Você... Caralho, bicho. Pois é. Mas é muito legal, porque depois que a mulher somente entende o que o homem está esperando e o cara entende também o que ele está procurando, porque o que acontece? A grande dificuldade dos dois lados é essa. Como é que eu vou escolher minha mulher? E a dificuldade da mulher também é como é que ela vai escolher o homem. Esse é o primeiro ponto. E não fazem esse trabalho que é justamente o que eu procuro sempre fazer, que é identificar que tipo de mulher ela é, para ver com que tipo de homem ela dá certo. E o pior é que eu sempre digo, tem 3 tipos de mulheres, né? Tem 3 mulheres numa só. Tem a mulher que ela é de verdade, tem a mulher que ela quer ser e mostrar, e tem a mulher que os homens entendem. São 3 diferentes. Então, ela quer passar uma que não é ela de verdade. Aí, quando o cara vai conhecer melhor, vê que ela não é aquilo. E acaba desandando. E o homem, por sua vez, também tem seus erros, no sentido de não saber como escolher, né? Ninguém avisou, ninguém ensinou. Eu tenho evitado, eu vejo muita gente aí incitando, né? Então, pô, a mulherada é isso, homens aquilo, tentando rotular. Mas, na verdade, o que eu aprendi nessa minha trajetória aí, é que principalmente a mulher, cada uma tem o seu ecossistema. É impressionante. Cada mulher tem a sua forma de pensar e cada mulher tem os seus valores e ela acha que o dela que é o certo. Então é muito louco. Então eu trabalho há 35 anos com isso e se você faz a mesma pergunta para uma mulher, às vezes uma coisa, sei lá, principalmente, você se masturba, por exemplo?
uma fala claro que sim, a outra fala claro que não. Então, todas elas têm a absoluta certeza que o comportamento delas é o padrão. Então, acabam não trocando informação. Elas trocam de uma forma muito superficial. Então, acaba atrapalhando muito a mulher na hora de se relacionar com os homens, que o homem já é o contrário, né? Toda vez que tem uma dúvida, senta com os caras e, pô, qual é? Que a gente vai crescendo de uma forma meio padrão, né? Os homens. Então, essa troca de informação que eu falei, bom, deixa eu começar a passar informação fidedigna para elas, aí elas vão tomar suas próprias conclusões. Assim, certo ou errado a gente aprende com os amigos, né? Não Exatamente. tem jeito. Certo ou errado, tudo que é certo e tudo que é errado a gente aprende tudo com amigo, infelizmente. Mas geralmente o amigo ele passa informação, ó, a real é essa, né? E a mulher acaba não passando a real. Tanto é que eu tenho no meu site, que é o seduzir.com.br, o eduardonunes.com.br é o mesmo, tem um questionário lá, que chama Questionário de Avaliação do Comportamento Sexual Feminino, por exemplo. Lá tem mais de 40 mil mulheres que preencheram o questionário, tem dos homens também, né? E quando preenche o questionário, que não tem identificação nenhuma, recebe a senha para ver o que as outras preencheram. Então, é uma jogada justamente para embasar o que eu falo. Olha, você está aqui, a média está ali. E aí elas conseguem saber, não, tá vendo? Ó, todas elas colocam crente que o comportamento delas é o padrão, entendeu? Você faz tal coisa? Claro que sim. A outra? Claro que não. Então, não tem uma informação precisa para falar, ó, isso daqui é preciso, isso aqui não é preciso. Então, eu procurei fazer isso. Trazer informação clara, né, do que a mulher tem que saber para que ela possa lidar com os homens e escolher o homem dela. Vindo para cá mesmo, quando eu estava comentando com você, elas não conseguem. Eu acompanho, né, todo esse início de relacionamento, então justamente oriento nas coisas que mais dão complicação, no sentido de, por exemplo, Edu, quando que eu posso transar, quando que eu posso beijar, e eu vou orientando no sentido de, ó, já está nesse nível? Está nesse nível, tudo bem. Pode transar, pode beijar. Ó, não está nesse nível ainda? Pô, eu acho que você tem que realmente conversar direito para ver se isso vai dar certo, para você não ficar perdendo tempo, nem se magoar e nem queimar teu filme, principalmente em mulheres de cidades pequenas, né? Sim. Então, esse é o meu grande dia a dia, esse meu trabalho, que eu faço já em atendimentos desde 98, mas de pesquisa e livro desde 89. E aí, assim, acho que até... Eu não lembro se eu fiz essa pergunta outra vez, talvez tenha feito... Porque, assim, a gente tá no mundo... Pô, de quando você começou pra agora, quase que virou de ponta cabeça umas 3 vezes, né? Exatamente. Teve uma evolução absurda, uma mudança absurda de comportamento. Tecnológica também. Tecnológica absurda também. Mas, assim, a parte comportamental, a gente sai, tipo, dos anos 90, que ao mesmo tempo é uma década de uma liberdade absurda, e, de repente, hoje a gente tá num momento de um conservadorismo um pouco mais forte. E ao passo que na época a gente tinha o movimento feminista mais quieto, mas começando uma construção, e hoje muito forte e já muito presente, tanto com direitos quanto com falas, etc. Como é que você fica nesse lugar, com o que acham do teu trampo, enfim, porque você está num lugar complicado, né? Engraçado, excelente pergunta, porque... É interessante, né? Todo mundo... Qual é a coisa mais importante? Se você perguntar para qualquer pessoa, a coisa mais importante para você vai ser sua família. Concorda comigo, não? Tua família é a coisa mais importante. E eu nunca imaginei que você defender a família, você leva porrada. E o que eu chamo de família? Família é o seguinte, você quer criar, você quer da nossa intenção, você quer fazer um filho, você quer ter a sua esposa, ter a sua companheira para poder envelhecer junto. Então chega uma hora que a gente amadurece e fala, pô, peraí, isso aqui não tem sentido. E aí você acaba cedendo, você vai lá, deixa eu fazer o que realmente é certo, o que meu avô fazia, o que meu pai fazia, porque você vê que você tentar ir por um outro caminho, quem não tem essa capacidade vai se dar mal. Trocando em miúdos, eu admiro quem consegue ser feliz sozinho, mas não é da natureza humana. Segundo Abraham Maslow, você tem que ter companheira, você tem que envelhecer junto, você tem que ter alguém para cuidar de você, para você cuidar dela, te dar mais segurança. Então chega uma hora que você vê que a vida não tem sentido se você não fizer isso. E aí, o que você achou desse corte? Gostou? Curte, se inscreve no canal e acompanha a gente do Picardia e Caos. Um abraço.